Então, a palavra do Senhor, no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do versículo 15. Saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Que a palavra do nosso Deus venha em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré fazer uma grande obra aqui no nosso meio. A palavra do Senhor em João capítulo 15, a partir do versículo 21, vai nos falar assim: bendito seja Deus. A palavra de Deus, no capítulo 21 de João, a partir do versículo 15. Seja bem-vinda aí a nossa irmã Vanessa Iafit, eu acho que é isso mesmo. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que desliguem aí os seus microfones, tá? E só ouça daqui para lá. Louvado seja Deus. Daqui para aí. Bendito seja Deus. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse-lhe isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. É a palavra do nosso Deus. Amém. Abençoa ela agora, meu Senhor. A bendita ajuda do Espírito Santo em ministrar o santo Evangelho de Deus, a santa palavra do Senhor, que como nos dias do tabernáculo em Siló era de muita valia, pois diante dessa nação e da frieza espiritual que abate sobre as congregações, também é de muita valia. E que ela venha fazer um grande efeito sobre nós, em nós, e Deus seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora estava diante de Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Simão Pedro, que antes da morte de Cristo na cruz, falou que dava até a vida para que Cristo não fosse à cruz. E na hora do aperto, essa mesma boca que saíram essas palavras,
nega o Filho de Deus por 3 vezes. Mas agora está diante de Simão Pedro, um Jesus ressurreto, que preparou-lhes um jantar para agora estar com eles nos últimos dias em forma humana aqui na terra. Quando ele chama Pedro para esse diálogo, ele não chama para envergonhar. Quando o nosso Pai Celestial nos chama para um diálogo, nos chama para orientar, nos chama para dar diretrizes, Ele não nos chama para nos envergonhar. Se os nossos pais terrenos, sendo bons pais, sabem dar bons conselhos, instruções, correções, e um filho bom os ama por resto da vida e leva isso em consideração como tesouro, imagina esse Deus perfeito que dá o seu filho numa cruz por nós, também nos chama para dar bons conselhos, diretrizes, nos mostrar onde erramos e falar para nós mesmos, levar nós a questionar nós mesmos se nós realmente amamos esse Deus. O Senhor não tem dúvida do que passa no nosso coração, no nosso espírito, porque Ele é onisciente. Ele sonda tudo em nós e antes que haja um pensamento, Ele já sabe. A questão do diálogo aqui com Pedro é Pedro conscientizar agora do que ele está falando, se isso provém do coração dele, não só de palavras. Guarda isso. O maior gesto de mostrar amor e fidelidade a Deus não são com palavras, nem com louvores, mas com ações. Porque o verdadeiro adorador não é o que canta, é o que obedece, é o que tem temor a Deus. E o temor a Deus é uma fonte de sabedoria, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, agora diante dos homens, novamente Pedro vai ter que confessar. Porque lá diante do Estado, diante do sistema religioso e diante dos homens, Pedro nega Cristo por 3 vezes. Agora, diante do próprio Cristo, diante da sua igreja e diante do Pai Celestial, vamos ver qual é a reação dele. Porque todas as vezes que nós negamos a Cristo, nós estamos negando o Pai e o Filho, por isso que ele nega 3 vezes. E todas as vezes que nossas ações são no Espírito, são de acordo com a vontade do Pai, também nós estamos glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a primeira pergunta é: Simão, filho de Jonas. Ele não fala Simão Pedro. Quando ele falava Simão, filho de Jonas, estava dizendo o seguinte: você é limitado. Simão, filho de Jonas, homem limitado, falho, porque somos todos. Tu me ama mais do que estes? E Pedro fala: eu amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu amo, que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. A preocupação do Senhor aqui, primeiramente, é com as crianças, ou com os novos na fé.
É um servo, é uma serva de Deus que ama o Senhor? Apacenta os cordeiros, olha as crianças do Brasil e do mundo como estão vulneráveis aos ataques das trevas. Observa se seus filhos estão tendo esse amor que glorifica a Deus. Cuida da doutrina aos pequeninos desde cedo. Aplica-lhes a palavra de Deus, a doutrina. Ensina os caminhos. Como as mulheres judias cingiam nas franjas dos seus vestidos. Adonai é o seu Deus. Só o Senhor é Deus. Temei a Deus, Israel. Apacenta, separa os meus cordeiros dessas trevas, dessas investidas que o mundo está fazendo. Incentiva seu filho a ler uma Bíblia, limita ele do celular. Incentiva seu filho a orar mais, a não orar só quando vê o pai e a mãe. Apacenta os meus cordeiros, porque é uma herança que Deus te deu. E a maior herança que você pode transferir para o seu filho deixar não vai ser bens materiais, vai ser o conhecimento desse Deus do Evangelho. Apacenta os cordeiros. Simão, filho de Jonas. É a segunda pergunta. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo? Porque Pedro agora estava falando do fundo do coração, da alma. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida da doutrina. Não seja um pregador, uma pregadora gananciosa. Não seja como esses demônios do movimento gospel, para pregar ou cantar a troco de dinheiro, de bens. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida da doutrina. É claro que nem todos vão querer ouvir a sã doutrina, porque, como diz Paulo para Timóteo, a sã doutrina, eles não vão sofrer. Porque a sã doutrina quebra, machuca o meu eu, a minha autossuficiência, me leva a entender que eu sou um miserável pecador e que eu dependo de Deus. A sã doutrina não é para quem quer viver no pecado, é para quem quer viver na luz. E aqueles que não amam a luz, a sã doutrina é ofensa para eles. Cuida das minhas ovelhas, instrui elas no caminho do Senhor. Vocês que me conhecem já há um bom tempo, pode me criticar e me apontar onde eu afastei da conduta cristã, da doutrina do Senhor nesse tempo todo. Pago um preço por isso, pago. Às vezes oro pela fé, sim, para ter o arroz e feijão em casa, sim, porque o Senhor me privou de trabalho. E na hora que esse homem aqui pensa em arrumar algum trabalho ou alguma coisa, esse Deus me visita e me põe de cama. Mas graças a Deus, aquelas ovelhas que Ele tem me separado, sempre tem cuidado, sem esperar retorno. Porque o amor de muitos esfriará. O amor de muitos estão esfriando. Apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E como diz o próprio Pedro depois na sua carta, não com torpe ganância, porque é propriedade de Deus o rebanho.
Bendito seja Deus. Aí vem a terceira pergunta. Porque como ele negou a Trindade, agora ele vai ter que confessar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Simão, filho de Jonas. É como ele está perguntando para cada um de nós hoje. Irmã Vanessa, irmã André, irmão Afonso, irmã Bali, irmão Tio, irmã Lu, irmão Jaine, e quem chegar a essa palavra. Me amas mais do que estes? Me ama mais do que o mundo? Tens o prazer em me buscar na oração, como tenho vi um jogo, uma novela, uma fotonovela ou coisa assim? Tem essa mesma disposição para me louvar? E se hoje eu te mandar para determinado lugar para realizar a obra, irias? Amas-me mais do que estes? Tem zelado da minha obra na sua vida como verdadeiro adorador? É a pergunta da Trindade. É a pergunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amas-me mais do que estes? Estou realmente em primeiro lugar na sua vida? Não mostra em palavras e em canções. Me prova em obras, em ações. Me prova em obras e ações. Se tu me amas mais do que este, do que o mundo, de tudo que no mundo há, amas-me mais do que estes? É a pergunta de Deus essa noite. É a pergunta do Espírito Santo. É a pergunta da Trindade. E cada um examine-se a si próprio. Cada um examina a si próprio, como diz a palavra. Porque eu também tenho que me examinar. Mas essa pergunta ecoa desde a eternidade para nós. Amas-me mais do que estes? Cuida das minhas crianças. Ora pelos enfermos. Preocupa com a obra missionária. Que 10 reais para esses irmãos na África ou outro lugar faz uma grande diferença. Nesse momento tem milhares encarcerados na Ásia e na África por causa do Santo Evangelho. Tem irmãos nossos que têm as sessões de tortura todos os dias para negar a Cristo. Mas eles amam ao Senhor. Lembra quando eu preguei para vocês a parábola do servo hebreu? Que tinha a oportunidade de sair livre, mas ele dizia, eu amo meu Senhor, não quero sair livre. E ali ele ia diante de todo o arraial e saía falando, eu amo meu Senhor, não quero sair livre, porque a liberdade do mundo era falsa. E o seu Senhor tinha te dado proteção, vida e família. Louvado seja Deus. Amas-me mais do que esse? Aí Pedro se entristeceu. Por que Pedro entristeceu? Porque da outra vez, que ele nega a terceira vez, o Senhor olha para ele distante, e a Bíblia fala que saindo ele fora do sinédrio, chorou amargamente, arrependido. E essa oportunidade dele confessar agora a Trindade chegou, e ele confessa agora de palavras, mas Deus sabia que no coração e que seu corpo, seu espírito estariam dispostos a se entregar pela obra. Aí ele fala, tu sabe de tudo.
Tu conheces todas as coisas. Ninguém pode te enganar, pois tu és onisciente. Tu sabes que eu te amo. Pronto. Agora ele confessa. Aí o Senhor Jesus vai falar para ele: quando tu eras mais novo, que cingia-te a si mesmo e ia para onde tu querias. Mas quando tu fores mais velho, não é só a idade, mas quando tu fores mais maduro espiritualmente, outro te cingirá. É o Espírito Santo, louvado seja Deus. E ele vai te guiar, Pedro, para onde tu não queiras. E olha, vais morrer e na sua morte você vai me glorificar. E Pedro pregou, milhares foram salvos, teve outra pregação, milhares foram salvos. Olha, ressuscitou pessoas, fez coxa andar, operou milagres, porque agora no coração, na alma desse homem, ele amava e confessava com suas obras que ele amava de verdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando chegou a vez dele receber a sua coroa, que ele tinha que ser crucificado, bendito seja Deus, de tanto amor que esse homem tinha, ele não aceitou ser crucificado como Jesus, porque ele disse que não era digno, e crucificaram a Pedro de cabeça para baixo. Isso mesmo. Então o que acontece? Quando um homem ou uma mulher é transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo, ele ama a Deus e a sua obra acima de todas as coisas. Acima do bem, acima do dinheiro, acima da saúde, acima de qualquer situação, não importa a circunstância para esse homem, para essa mulher. Ele ama a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era a palavra do bendito. Lembra de uma coisa, quando ele chama Pedro aqui, não foi para envergonhar o seu discípulo. Foi para instruí-lo e para aqueles outros agora saber que Pedro agora não era um homem dúbio, não era uma pessoa dúbia, mas agora ele estava firme na rocha. Porque até os próprios discípulos tinham que entender que Pedro agora era um homem de palavra. Então o Senhor faz isso em nós, para nós darmos nosso bom testemunho, e seja em qualquer ocasião, a sociedade, a família, os amigos no trabalho, né? A sogra, né? A tia, a avó, o marido falar, o esposo falar. Esse ama, essa ama seu Senhor, verdadeiramente é um servo, é uma serva de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.